Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, segunda-feira, da 18ª semana do tempo comum. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedira as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele e dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a eles todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra da sua veste. E todos os que tocavam ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós percebemos que depois do Senhor alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, onde ele alimentou com 5 pães e 2 peixes, nós percebemos que Jesus vai continuar a sua missão. Mas ele diz para os seus discípulos: peguem o barco, vão à frente, vão para o mar, vão para o mar da vida, que eu vou despedir esta multidão. Depois eu acompanho vocês. E isso acontece. Jesus despede a multidão e depois sobe ao monte para orar, para conversar com o Pai. Mas os discípulos que tinham recebido do Senhor a missão de ir atravessando o mar à sua frente, receberam os ventos contrários. As tempestades começaram a aparecer. E eles começaram ali a ficar com medo. E ficaram apavorados quando ao longe avistaram Jesus caminhando sobre as águas. Perceba, meu amado irmão, na nossa caminhada de fé, todos os dias, nós somos levados a caminhar, a entrar na barca e ir atravessando um mar revoltoso, ventos que sopram contrários, mas nós temos que manter o equilíbrio, nós temos que nos manter de pé, nós temos que nos manter fiéis àquilo que o Senhor nos pediu, porque Ele está conosco, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem caminhando sobre as águas. Mas
Nós não podemos nos apavorar. Nós não podemos fraquejar na fé. Como fraquejou, por exemplo, Pedro. Pedro disse, Senhor, se és tu, deixa eu ir até teu encontro. E Jesus disse, vem, mas vem acreditando que podes também andar sobre as águas. Meu irmão, se você tem algo que quer superar e você pede, duvidando, não vai superar. Se você tem uma cura que precisa operar na sua vida e você pede sem confiança, não vai ser curado. A fé ela tem que ser de fato aquilo que nos move, aquilo que nos leva ao Senhor, nos leva, como eu dizia ontem no Evangelho de domingo, né? Nos leva a partilhar os dons, a viver a graça de Deus em nós. É por isso que Jesus, quando chega no outro lado, uma multidão já está ali, sedenta do Senhor, querendo ser curada, pelo menos ao tocar na barra da sua veste. Quantas pessoas querem tocar no Senhor? Quantas pessoas querem ser transformadas? Mas para ser transformadas, só pelo toque na veste do Senhor, elas têm que, de fato, viver a fé. Acreditar. Saber que o Senhor que mandou nós atravessarmos um mar revoltoso, Ele está conosco. E não nos deixará cair. Não nos deixará afundar em momento algum. Confia no Senhor. Ele cuida de ti. Ele cuida de mim. Ele cuida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe.